Aí para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, sejam todos bem-vindos em mais uma transmissão. A nossa equipe de reportagem está aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia, onde vai acontecer agora uma coletiva de imprensa para falar a respeito da desarticulação de um grupo criminoso que aplicava golpes em professores da rede pública de ensino do estado do Amazonas. Já peço que você curta, comente e compartilhe a nossa transmissão. Vocês vão conferir daqui a pouco a fala do delegado Cícero Túlio, que é o titular aqui do 1º Distrito Integrado de Polícia, que vai dar mais detalhes a respeito dessa ocorrência. As imagens são de Robert Val Reis e o apoio técnico de Giovanni Leite. E eu sou João Paulo Castro, diretamente aqui do 1º DIP. Vamos ouvi-lo. Investigação que durou aproximadamente 1 mês e meio, né? Tínhamos conhecimento da existência dessa organização criminosa que estava realizando aí diversos golpes aqui nas instituições financeiras sediadas no entorno do bairro da nossa unidade policial. A partir então das investigações que foram realizadas, conseguimos identificar a existência dessa organização criminosa que operava em diversas frentes, né? Subdividida aí em diversos núcleos operacionais, né? Sendo um núcleo da quadrilha responsável por realizar furtos de identidades que eram deixadas por outras pessoas em setores de achados e perdidos de instituições públicas e privadas. Esse mesmo núcleo da quadrilha, através aí de manipulação de agentes químicos, acabava falsificando essas documentações. Uma parte da quadrilha acabava figurando como atores, como eles mesmos eram chamados, a fim de se dirigir às instituições bancárias no sentido de angariar os empréstimos consignados. Existia também um setor da quadrilha responsável por operar um esquema de engenharia social junto a uma empresa que administra a tecnologia aqui em relação a dados de servidores públicos, a fim de coletar informações que eram sigilosas e pessoais desses servidores públicos do estado do Amazonas, principalmente professores da rede estadual de ensino, né? E a partir então do acesso dessas senhas de autorização de empréstimos consignados, essas pessoas se dirigiam às instituições financeiras onde conseguiam angariar e contratar empréstimos de investigação. Conseguimos, a partir da representação junto ao Poder Judiciário, mandados de prisão que foram cumpridos durante todo o dia de ontem. Alguém das instituições bancárias envolvidas com a investigação? A princípio, a gente não consegue identificar a participação de pessoas das instituições bancárias envolvidas nesse esquema criminoso, mas a gente não descarta essa possibilidade. Haja vista que a investigação vai continuar, inclusive para a gente tentar apurar a participação de alguma pessoa que também trabalhe nessa empresa de tecnologia que administra aí a concessão de senhas de acesso e autorização para a realização desses empréstimos consignados. Isso tudo é objeto de investigação. Delegado, no total são 7 alvos, 5 presos e 2 foragidos? São 7 alvos, existem 2 pessoas que se encontram na qualidade de foragidas, né? Uma é o Rafael Brasil, ele que é conhecido como Rafa do PCC, que também é investigado por nossa unidade policial em razão do envolvimento em uma organização criminosa que opera aqui no norte do país, realizando a falsificação de documentos e a cessão desses documentos falsificados a integrantes dessa organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas, para que eles possam sair daqui do estado do Amazonas e não serem localizados pelos agentes policiais. Delegado, qual o nome dessa empresa e quantas vítimas esse grupo fez? O nome da empresa a gente prefere deixar em sigilo, já vista que ainda se encontra em investigação. A gente está levantando aí as informações necessárias para verificar a participação de alguma pessoa dessa empresa envolvida no esquema criminoso. Tivemos uma certa dificuldade de obter algumas informações junto a essa empresa que administra a tecnologia, e nos causa estranheza o fato da Polícia Judiciária ter dificuldade de acesso a essas informações junto a essa empresa e criminosos dessa natureza conseguirem com facilidade essas informações que eram necessárias para a prática dos delitos. Isso tudo é objeto de investigação, vai ser reportado também ao governo do estado do Amazonas para que mantenha aí contato com essa empresa a fim de gerenciar essa situação e que criem aí protocolos de segurança mais severos a fim de evitar o vazamento dessas informações. Delegado, eles já tinham passagem pela polícia? Alguns deles já tinham passagem pela polícia. O Manuel, conhecido como Manuelzinho, é um dos líderes dessa organização criminosa, já foi preso 15 vezes pela Polícia Judiciária, responde a 19 processos em razão de falsidade ideológica, falsificação de documento público, estelionato e outros crimes da mesma natureza, e mais uma vez está sendo retirado de circulação. O Marcelo Salas foi preso ano passado durante uma operação também deflagrada sob nossa coordenação lá no 13º DIP, ele que estava envolvido num esquema
esquema de assaltos a residências e operava naquela oportunidade também, escoando os valores decorrentes das extorsões que eram praticadas durante esses assaltos. Delegado, esse grupo fez quantas vítimas ao todo? A gente estima que nos últimos 3 meses, pelo menos 200 professores da rede estadual aqui de ensino do Amazonas tenham sido vítimas dessa empresa, né? Mas a gente acredita que muito mais pessoas também foram vítimas dessa quadrilha, já vista que a gente acredita na participação desse esquema criminoso por pelo menos um ano. Delegado, a gente conversou com o pai de uma das pessoas que está presa aqui nesse dia. Ele disse que a filha dele caiu no golpe, por exemplo, foi uma amiga que chegou e pediu a conta dela bancária para receber um dinheiro. E ela está sendo arrolada no processo como um dos suspeitos. Em relação a essa questão, o que você tem? Todas as prisões foram decorrentes de ordens judiciais em face das investigações que foram promovidas por nossa unidade policial, né? Existem medidas cautelares em curso, inclusive quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos. Inclusive, essa mesma pessoa que se diz aí inocente tem conversas mantidas com outra criminosa da quadrilha, solicitando a participação dela em outras golpes que seriam praticados pelo bando, né? Isso tudo é objeto de investigação e se o Poder Judiciário conferiu aí a possibilidade de expedir mandados em desfavor dessa pessoa é porque de inocente ela não tem nada. Isso tudo é objeto de investigação e a gente agora vai apurar com mais, inclusive, de forma mais incisiva o telefone dessa senhora, justamente para verificar a participação dela em outros eventos criminosos e subsidiar ainda mais as nossas investigações nesse sentido. Obrigado, obrigado. Aí, para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, vocês acabaram de conferir a entrevista com o delegado Cícero Túlio, que é o titular aqui do 1º Distrito Integrado de Polícia, viu? Para você que está chegando aqui na tela do Radar Amazônico, eu peço que você curta, comente e compartilhe a nossa transmissão, viu? E lembrando, você que quer fazer uma denúncia do seu bairro, da sua comunidade, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 99524 8580. Para quem está chegando agora aqui na nossa live, vou dar uma breve pincelada do que aconteceu aqui. Olha só, 5 pessoas foram presas, suspeitas de integrarem um grupo criminoso, suspeitos de praticar golpes de estelionato contra servidores públicos, principalmente professores da rede estadual de ensino aqui no estado do Amazonas, viu? E de acordo com a investigação da polícia, acredita-se que esse grupo fez cerca de 200 professores vítimas, que são vítimas desse golpe, 200 vítimas, perdão, e o golpe está avaliado aí em cerca de R$800 mil com a prática ilícita. Esse grupo vai ficar à disposição da justiça após o término dos procedimentos cabíveis. Olha só, vou trazer aqui para vocês o nome dos presos, que é Arthur da Silva Cardoso, Gabriela dos Santos Pedroso, Kelly Suelen da Silva Alzier, Manuel Franco de Melo Filho e Marcelo Marques Salles. Esses foram os presos aí dessa operação realizada aí pelo 1º Distrito Integrado de Polícia. Uma matéria completa a respeito desse assunto vocês vão conferir no site radaramazônico.com.br. Nós vamos ficando por aqui, mas não se preocupem, voltaremos com novas informações em outro ponto da cidade. As imagens são de Robert Valreis e o apoio técnico de Giovanni Leite. Eu sou João Paulo Castro para o Radar Amazônico. O que o povo quer ver, o que muitos querem esconder.